Senhor, eu reconheço minha completa incapacidade de comunicar qualquer coisa para alguém. Nós dependemos do Senhor totalmente para falar, dependemos do Senhor completamente para entender qualquer coisa. Não somos capazes de pensar por nós mesmos qualquer coisa, mas nossa suficiência vem do Senhor. Por isso eu peço ao Senhor que venha conduzir cada palavra e que possa abençoar também quem está ouvindo a entender com toda a simplicidade a Tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor. Tudo jóia, gente? Eu gostaria de compartilhar com vocês a respeito do Espírito Santo. E a pergunta que eu coloquei na descrição do vídeo foi: por que não recebi o Espírito Santo? Porque eu não tive essa experiência ainda, né? E a primeira coisa que eu queria citar aqui é a importância desse conteúdo, né? O Senhor disse em João 3, 5, 6 que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então, ele diz a respeito do novo nascimento nas águas e do Espírito, de forma que se eu não experimentar isso, ou seja, não basta o batismo, é necessário que eu experimente receber o Espírito Santo. Se eu não tiver essa experiência, eu não posso entrar no reino dos céus. A palavra fala também que não posso nem ver o reino dos céus, eu não posso ver tanto de um dia estar no reino, para poder acessar o reino de Deus, quanto até entender e ver o reino de Deus. Eu não consigo entender as coisas do Senhor, o governo dele que já foi estabelecido aqui na terra, desde a vinda dele aqui. O segundo texto seria Romanos 8, 9, que fala assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ou seja, se alguém não tem o Espírito Santo, ele não pertence a Cristo. Não é de Deus, não é de Cristo, ainda não é de Cristo. Então, você vê a seriedade a respeito disso, do que como é necessário eu ter convicção, se eu já tive essa experiência, se eu já recebi o Espírito Santo ou se eu não recebi o Espírito Santo. E o terceiro ponto, assim, na realidade são muitos textos que falam a respeito, mas eu gostaria de citar somente esses três. O último seria João 14, 23, que diz assim: Jesus disse: se alguém me ama, guardará minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, olha, percebe que o texto, Jesus está dizendo que há uma condição. Ele fala que o Pai e ele virão para essa pessoa e farão morada nele, se ele o amar e guardar a palavra do Senhor. Então, ou seja, se eu ainda não recebi o Espírito Santo, eu não sou filho de Deus. A Bíblia diz que tem pessoas que entendem que todos são filhos de Deus, mas isso diverge do que a Escritura diz. O Senhor disse: se alguém me ama, guardará minha palavra. E outro texto fala: todos quantos o receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Os quais não nasceram da carne, nem do sangue, mas do Senhor. Então, o texto fala a respeito disso, que nós nos tornamos filhos dele quando recebemos a Jesus, depois nascendo da água e do Espírito. Então, esse primeiro ponto, essa questão da importância desse assunto. O segundo motivo de desejar compartilhar com vocês isso, é porque eu vi alguns vídeos, claro que cada um tem um entendimento, tem uma caminhada com o Senhor, e o Senhor cada dia vai abrindo nossos olhos, né? Quando a gente busca o Senhor, desejando conhecer a verdade, Ele vai mostrando para a gente o que é a realidade. Mas eu vi muitos vídeos trazendo isso de uma forma muito complexa, uma forma que não é simples. E isso acontece de uma forma muito simples na vida de um cristão, de alguém que se entrega ao Senhor. Vi vídeos falando a respeito de inúmeros passos que você tem que dar para poder receber o Espírito Santo, ou dicas para receber o Espírito Santo, e a questão é muito mais prática, está muito mais relacionada ao entendimento e à obediência do que necessariamente cumprir várias regrinhas e passos, né? Então, a primeira coisa é a gente entender o que o texto fala mais claro a respeito disso, que é Atos 2:38. É o momento em que Pedro estava pregando para o povo que morava em Jerusalém, e eles haviam rejeitado Jesus. E aí eles perguntaram: o que nós devemos fazer? Então Pedro responde em Atos 2:38: arrependei-vos, depois cada um de vós seja batizado para perdão dos pecados, e então vocês receberão o Espírito Santo. Então esse é o texto que tem a essência do que precisa acontecer para que alguém receba o Espírito Santo. Existe uma ordem aqui. Primeiro ele fala de arrependimento, depois ele fala de batismo nas águas para perdão de pecados, e depois ele vai falar que o Espírito Santo seria concedido. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa compreender. De forma que eu me arrependo, depois eu sou batizado para o perdão dos pecados, e então o Espírito Santo vem. Uma coisa vem atrás da outra, é uma sucessão.
Então, se eu não experimentei o arrependimento, não adianta ir para as águas. Porque se eu fui para as águas sem arrependimento, meu batismo não funcionou. Ele, na realidade, não aconteceu o batismo. Eu fui molhado como se eu tivesse ido numa piscina, uma lagoa ou até o mar. Mas o evento batismo, para que ele tenha significado e que tenha uma realidade espiritual ocorrendo, nesse momento em que você vai para as águas, é necessário que você, de fato, tenha um arrependimento anterior. E aí eu preciso entender o que é arrependimento. Se a gente for observar, Jesus veio aqui, João e depois Jesus falaram assim: arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. De forma que, se alguém quiser fazer parte do reino de Deus, precisa fazer uma escolha de obediência a esse rei. Antes você vivia de uma forma independente, fazia a sua própria vontade, mas agora você precisa escolher obedecer ao rei, ou seja, você vai ingressar agora num reino. E nesse reino, você vai precisar obedecer a esse rei em todas as coisas que ele mandar. É claro que a gente sabe que muitas coisas a gente vai aprendendo ao longo da caminhada, mas qualquer pessoa que vai ingressar, eu vou dar um exemplo aqui, bem grosseiro, mas se você vai entrar num trabalho, você vai entrar numa nova empresa ou num concurso público, o que você for fazer, quando você vai entender, você se dispõe a se sujeitar a todo aquele regramento interno daquela instituição e você vai ter uma recompensa depois. Mas você fez uma escolha total, uma escolha integral, de obediência total àquilo. Muitas vezes você não tem noção da amplitude da decisão que você está tomando, quais serão as implicações que você vai ter com essa escolha. Mas uma coisa é certa, a escolha foi de obediência total. Então, essa é a principal definição que precisa acontecer dentro de nós. E por isso que é necessário o entendimento. Então, eu sei que eu estava escravo das trevas, vivia no império das trevas, ou seja, fazendo a vontade da carne, segundo as inclinações da carne, como a palavra fala. Então, quando eu entendo que todas essas coisas que eu já fiz, os pecados que eu já cometi, elas me levam para um reino, uma condenação, porque Deus é um Deus justo, significa que Ele vai pedir conta de todas as coisas erradas que eu fiz, todo o mal que eu pratiquei. Um dia Ele vai pedir conta disso no dia do juízo. E eu entendi que Jesus veio, Deus abriu mão de ser, abriu mão da forma de Deus, como Filipenses 2,5,8 fala aqui. Jesus subsistia em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia ferrar. Antes, assim mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido como homem. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Então, Jesus recebeu o nosso castigo para que não fôssemos castigados eternamente. Então, quando alguém crê nisso, ou seja, que há um juízo de Deus sobre toda a obra má que o homem já tenha praticado, quando eu entendo que eu pratiquei pecados e que eu sou devedor do Senhor, e eu entendo que Deus enviou o Filho dele para pagar minha dívida, só que ele me pede agora que de agora em diante eu busque fazer a vontade dele, que eu pratique a vontade dele, ou seja, a partir de hoje não serei eu mais o rei da minha vida, ele é o rei da minha vida, eu preciso obedecê-lo independentemente de que assunto se trata, ou seja, em todos os assuntos. Agora, ele, como um pai educa um filho, ele vai ensinar todas as coisas ao filho. Antes, ser homem era uma coisa, né? Às vezes seu pai e sua mãe ensinam que homem é isso, homem tem que fazer isso, mas às vezes a luz da palavra está completamente errado o conceito em uma determinada área. E Deus agora vai nos reeducar, vai nos ensinar o que agrada a Ele fazer. Antes, a mentira é uma prática, mas a partir de hoje eu vou precisar então fazer uma escolha de só falar a verdade, porque o meu pai fala a verdade. Antes eu falava mal das pessoas, e aí o Senhor vai falar, os maldizentes não herdarão o reino dos céus. Eu só oro pelos meus inimigos, inclusive. Não só as pessoas que, às vezes, nunca fizeram mal para mim, mas até os meus inimigos eu não falo mal deles, eu oro pelos meus inimigos. Se vocês amarem seus amigos, o que mais vocês fazem? Então ele fala para amar os inimigos como ele fez. Então, assim, antes você tinha relacionamento com a pessoa, com um rapaz ou com uma moça, antes do casamento você tocava o corpo dessa pessoa, que seria algo comum para acontecer dentro de um casamento, né? E aí você está disposto a isso, andar de uma forma que seja agradável ao Senhor nessa área, né? Ou seja, infidelidade conjugal, o que for. Então, quando alguém faz uma escolha de pertencer agora ao reino de Deus, ela está fazendo uma escolha de não mais fazer a vontade dela, mas fazer a vontade do Senhor de agora em diante. Isso chama-se arrependimento. Se essa pessoa não tomou essa decisão, tem mais um aspecto que eu queria falar também, que é o seguinte, a palavra fala assim, Marcos 8, 34 e 35. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salva-la. Então, qual a expectativa do Senhor? É que a gente faça uma escolha por Jesus e para nos dedicar ao Evangelho.
que significa? Significa que eu preciso compreender a vontade do Senhor, que Ele espera de mim, e que eu possa compartilhar isso com outras pessoas. Porque o desejo do Senhor é que as ovelhas reproduzam novas ovelhas, levem outros para conhecer o Senhor. Você seja um instrumento de Deus para que outros venham à vida, façam parte do reino de Deus. Então, quando alguém faz essa escolha, uma escolha de perder a própria vida, ou seja, as inclinações da minha carne, eu escolho não obedecer a essas inclinações. Eu faço uma escolha de servir ao Senhor. Isso chama-se arrependimento. Agora, antes eu era o rei da minha vida. Agora Deus é o rei da minha vida e eu vou fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Então, isso chama-se arrependimento. Eu deixei de ser independente de Deus para ser dependente de Deus. Agora eu me submeto ao governo dele. Agora eu quero que o reino de Deus seja estabelecido não dentro de 4 paredes, num local onde eu vou no sábado, no domingo à noite. Mas o reino dele vai ser estabelecido dentro do meu coração, 24 horas. Ou seja, onde eu estiver, ele vai ser meu rei e eu preciso aprender cada dia a fazer a vontade dele, conhecer a vontade dele e fazer a vontade dele, que como Jesus fez. Como a gente identifica essa situação de arrependimento? Você observa que Jesus, todas as vezes que ele estava junto com as pessoas, ele falava coisas diferentes para uma pessoa, para outra ele falava outras coisas e você pode perceber isso, por exemplo, quando ele chega perto do jovem rico, ele diz, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Com Zaqueu ele já fala algo diferente. Ele fala, hoje chegou a salvação nessa casa, mas Zaqueu resolveu dar metade dos bens aos pobres. E se alguém se restituiu, se ele lesou alguém em alguma coisa, ele ia restituir 4 ou 5 vezes mais. Então você vê que ele trabalhou de uma forma no jovem rico, com Zaqueu, ele falou, hoje chegou a salvação nessa casa. Mas por que é 100% e aqui 50% seria suficiente? Porque Jesus sabia onde estava o coração de Zaqueu e sabia onde estava o coração do jovem rico. Quando ele chegou perto de uma outra pessoa, essa pessoa disse assim, Senhor, eu te seguirei para onde quer que fores. Aí ele disse assim, as raposas têm seus ninhos, as raposas têm os seus covis e as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, se você quiser me seguir, não vai ter conforto para você. Você está disposto a abrir mão do seu conforto? Repara, essa pessoa, Jesus não fala sobre dinheiro. Tem um que fala assim, Senhor, te seguirei, mas deixa eu sepultar meu pai primeiro. Com essa pessoa, Jesus já percebeu que havia um amor pelos familiares maior do que o amor ao dinheiro ou o amor ao conforto. Então Deus quer que você entenda que é necessário para segui-lo, que você o ame sobre todas as coisas. A palavra diz, o primeiro mandamento, amarás o Senhor de todo o coração, alma, força e entendimento. Eu até brinco que é amar a Deus com café, né? C-A-F-E. Amar o Senhor de todo o coração, toda alma, toda força e todo o entendimento. Então esse é o primeiro mandamento, de forma que se você ama mais o seu trabalho, ama mais algum familiar, se você ama mais o dinheiro, a sua casa, seus bens ou a própria vida, você não pode ser discípulo de Jesus. Então, esse é o primeiro ponto. Se eu experimentei essa definição, se eu tenho um entendimento a respeito do que Jesus fez na cruz, da minha situação de pecado, e eu faço uma escolha agora de obediência ao Senhor, eu estou pronto para ir para o batismo. A gente vai agora para esse segundo ponto, que seria batismo para a remissão de pecados. Tem pessoas que colocam os assuntos relacionados à palavra, mistificam a coisa e dão uma importância maior, mas existem outros irmãos que às vezes diminuem a importância de alguns eventos. O batismo é um evento que muitas vezes as pessoas não estão entendendo muito bem o significado e a importância dele. Observa que Jesus é o nosso ponto de referência, o único ponto de referência, ou seja, nós podemos ter vários exemplos, nossa experiência prática, mas Jesus é a referência principal que nós temos e a gente precisa olhar para ele, né? Jesus foi batizado por João Batista aos 30 anos de idade e o Espírito Santo só veio sobre Jesus com a manifestação de poder do Espírito Santo após o batismo, após a saída das águas, de forma que o Espírito Santo é concedido a partir do momento em que a pessoa vai até as águas, porque é naquele momento que ocorre a remissão de pecados, e é o que Atos 2,38 está falando. Então ele fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão de pecados. Aí a gente vai falar assim, poxa, mas a água vai purificar os pecados? Evidentemente que não. A água não purifica pecados. O que vai purificar os pecados é o sangue de Jesus. Só que eu preciso entender é que o sangue de Jesus purifica os pecados no momento em que eu vou para as águas. Então, arrependei-vos
e cada um de vós seja batizado para quê? Para remissão de pecados, para perdão de pecados. Então, naquele momento em que eu vou para as águas, por um ato de obediência e fé, porque quem deu essa ordem? Quem deu esse comando? O Senhor deu esse comando. Ele mesmo, quando João Batista foi batizado, ele falou: Senhor, eu que preciso ir até você e você vem a mim? Aí ele falou assim: convém que se cumpra toda a justiça. E o próprio Senhor, não tendo nenhum pecado, foi para as águas para nos dar o exemplo de que seria necessário que nós fôssemos para as águas, fôssemos batizados para a remissão de pecados, mesmo não tendo pecados. Então, primeiro ponto, uma definição de obediência total ao Senhor, ou seja, Ele passa a ser meu rei e eu preciso estar disposto a renunciar a qualquer coisa aqui para fazer a vontade do Senhor. E é claro que o nosso Pai é bondoso, é um Deus de amor, e Ele sabe o que é melhor para nós. Então, tudo que Ele vai nos pedir é o que é melhor para nós como filhos, né? Segundo passo, batismo. No batismo ocorre o perdão de pecados. E eu só gostaria de citar um exemplo que eu sempre compartilho, assim, quando eu estou, às vezes, falando do Evangelho com alguém, que é um exemplo bem simples. Se você tem um copo sujo, se você tomou um iogurte, uma vitamina qualquer, você não vai pegar aquele copo e vai colocar uma outra bebida ali dentro, um café, uma água, mas você lava esse copo, joga fora a sujeira e depois você vai encher esse copo de uma outra substância ali dentro, né? Então, da mesma forma, é como se nós fôssemos um copo, nós fôssemos um vaso, um recipiente. Só que o nosso pecado, cada mentira que eu cometi, cada ato de impureza, cada desobediência a meus pais, cada infidelidade, maledicência, tudo que eu já pratiquei de mal, aquilo que fere ao Senhor, isso sujou esse copo, que sou eu, meu corpo, meu espírito está sujo pelo pecado. E Deus não pode vir fazer habitação dentro de mim. Então, primeiro o Senhor lava esse copo. Pelo sangue dele nós somos lavados. Em que momento? No batismo. É o batismo, é nesse momento que acontece a remissão de pecados. Isso é a minha opinião, minha ideia, não é a minha ideia. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão de pecados. Então recebereis o dom do Espírito Santo. Então, imediatamente, quando Jesus sai da água, o Espírito Santo vem sobre ele. E isso era um fato que aconteceu na vida dos primeiros discípulos também. Que eles viam que, após o batismo, eles impunham as mãos sobre eles e eles recebiam o Espírito Santo. Esse é o próximo passo que eu queria falar aqui com vocês, né? Atos 8:17 fala assim: então os apóstolos lhes impunham as mãos e eles recebiam o Espírito Santo. Então, algo que é necessário acontecer após o batismo, é necessário que os irmãos, um irmão ou os irmãos imponham as mãos, toquem a essa pessoa e peçam ao Senhor que o Espírito seja concedido a eles, e o Senhor concede o Espírito Santo a essas pessoas. Eu queria colocar rapidinho também para vocês aqui uma outra experiência que eu tive, que foi com relação à imposição de mãos. Eu lembro que, lendo os evangelhos e depois lendo o livro de Atos, eu comecei a perceber que havia essa ação, né, dos apóstolos e dos discípulos impondo as mãos sobre as pessoas, e eles recebiam o Espírito Santo depois da imposição de mãos, né? E havia aquele incômodo assim, falou assim: Senhor, que isso seja uma realidade na nossa vida, que seja uma realidade no nosso meio isso, né? Porque isso está na sua palavra. Ou seja, nós não cremos como muitos creem que algumas coisas que estão na palavra foram para aquela época e que não é mais uma realidade que a gente deve experimentar hoje. Não é isso que a palavra demonstra, né? Então havia um incômodo grande. Eu lembro que um dia eu estava orando e aí o Senhor... eu comecei a falar em línguas, né? Comecei a orar em línguas e cantar em línguas. E na hora que eu estava cantando em línguas, até haveria um encontro da igreja nesse dia, eu lembro que aí o Espírito Santo colocou no meu coração de uma forma muito clara. Falou assim: durante o encontro, canta em línguas, né? E eu lembro que eu fui para o encontro e eu estava no momento do louvor, a gente estava cantando juntos com os irmãos e tal. E eu lembrei disso, né? Que da oração à tarde. E comecei a cantar em línguas. E durante o momento em que eu comecei a cantar em línguas, o Espírito ele se manifestou em mim de uma forma muito diferente. Então, assim, eu senti as duas mãos. A sensação é como se ela tivesse eletrizada, as duas mãos. Assim, foi uma sensação muito, muito diferente, muito forte. Que, inclusive, na hora eu não entendi o que significava aquilo, né? Mas hoje eu entendo. Na realidade, o Espírito, o Senhor, ele fala conosco de várias formas. Às vezes ele fala de uma forma simples, mas a gente às vezes demora um pouquinho para entender.
E ficou claro para mim que ele já tinha dado isso, ele já tinha entregue isso, não para um ou para outro, mas Atos 1:8 fala: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. De forma que se você já recebeu o Espírito Santo, se você se arrependeu, foi batizado, recebeu o Espírito Santo, há em você o Espírito Santo de Deus, que é o que você precisa para impor as mãos sobre alguém que foi batizado. Então, isso não é algo que fica a cargo exclusivo de pastores, líderes, não é isso. Ou seja, se você tem o Espírito Santo e você pregou o Evangelho, você, depois que essa pessoa for batizada, você pode impor as mãos sobre ela e o Espírito Santo será concedido. E isso, eu não estou falando só algo teórico aqui, eu estou dizendo que é uma realidade no nosso meio. Então, assim, eu já orei por várias pessoas e elas receberam o Espírito Santo, várias pessoas, vários irmãos com quem eu me reúno também da mesma forma, ou seja, não é algo que só o pastor pode fazer. Então, eu estou dizendo isso para que você fique tranquilo. Às vezes você mora numa localidade em que você tem um relacionamento com determinada pessoa e tem uma confiança em relação a ela. Nada impede que você seja batizado por essa pessoa, se você crê de todo o coração, está definido o caminhar, e que essa pessoa ela poderá impor as mãos sobre você para que você venha receber o Espírito Santo. Pontuar uma coisa que, assim, daqui a pouco eu vou compartilhar um pouco da minha experiência, que não foi muito legal, justamente pelo fato de não ter entendimento na época, né? Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que essa situação é muito simples, não é uma experiência para o futuro. Você primeiro é batizado e um dia você vai receber o Espírito Santo. Deus não quer que seja dessa forma. Não se trata de dicas ou de vários passos que eu tenho que tomar, eu tenho que fazer jejum de tantos dias. Não é dessa forma. A palavra não diz ser dessa forma. É necessário que eu tenha um entendimento claro a respeito de qual é a demanda que o Senhor está me dando. Quando eu faço uma escolha, eu escolho fazer parte do reino dele. E é claro que isso foi produzido pelo próprio Espírito em mim. Mas eu fiz essa escolha consciente de obediência a esse rei. E eu obedeço. O primeiro ato de obediência seria o batismo. E eu vou para as águas. Meus pecados são perdoados. E agora o copo foi lavado. E o Espírito Santo, a água pura, pode ser colocada agora dentro desse copo. Através da imposição de mãos dos irmãos. Tá? Uma coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. Às vezes, as pessoas procuram receber o Espírito Santo com essas dicas ou passos ou várias coisas que você precisa fazer para que receba, como se Deus não quisesse que isso acontecesse. E é justamente o oposto. Deus tem muito mais interesse do que você em que você receba o Espírito Santo, em que você se torne filho de Deus. O Senhor entregou o próprio Filho, ou seja, o que nos custou fazer parte do reino. Nós não tomamos uma decisão, nós não pagamos o preço que Deus pagou para que a gente pudesse fazer parte do reino. Deus abriu mão do próprio Filho, entregou o Filho para ser castigado e moído no nosso lugar. Isso demonstra que Ele deseja muito mais do que nós fazer parte do reino. Então, Deus investiu, colocou tudo nisso aí. Ele falou, tem um texto, né, que todos conhecem, que fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu próprio Filho, a fim de que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus não entregou um anjo, e nem entregou a si mesmo. Ele entregou algo que era mais valioso do que a si mesmo. Ele entregou o Filho. Se um pai pudesse fazer uma escolha entre morrer ou se o filho morrer, ele provavelmente, normalmente, ele prefere morrer em lugar do filho. Porque é muito mais doloroso ver o filho morrer. Ele prefere morrer e poupar o filho. Deus não poupou o filho. Ou seja, o que o texto está querendo dizer é que Deus entregou aquilo que havia de mais precioso para ele, né? Então ele entregou o próprio Filho dele por nós, ou seja, ele é o maior interessado em que nós creiamos em Jesus e que nós sejamos limpos, perdoados do pecado no batismo e logo em seguida ele concede o Espírito Santo. Isso é um fato, de forma que se isso não ocorreu, há um problema nas etapas anteriores. Se você não recebeu o Espírito Santo, talvez é porque você ainda não foi para as águas, e você está em desobediência ao Senhor. Porque ele fala, arrependa-se, seja batizado para que você receba o Espírito Santo. Talvez você não tenha entendido o que é o arrependimento. E às vezes você está num relacionamento com uma moça, ou você está num relacionamento com um rapaz, achando que isso é normal, mas isso não é o padrão do Senhor. Você não pode tocar no corpo de uma moça, nem de um rapaz. Se você é solteiro, você precisa ficar só e manter o seu corpo em santidade e honra.
E nessa matéria, ninguém defraude o seu irmão, como o senhor falou já, e já testificou que o senhor é vingador em relação a todas essas coisas. Então, é necessário compreender o que é arrependimento, batismo para a remissão de pecados e logo em seguida receber o Espírito Santo. Tem um casal que nós falamos do Senhor para ele. Eu lembro que um dia eu saí do trabalho, depois com minha família, e a gente estava com outro casal, e fomos falar para esse outro casal. Então, éramos duas famílias falando com outra família. E eu cheguei nessa casa, eram umas 11 horas da noite já, e a gente já vinha conversando com essa pessoa, e quando foi mais ou menos 1h da manhã, ele falou, olha, eu quero isso, é isso que eu quero para minha vida, eu quero entregar minha vida ao Senhor, e eu quero ser batizado agora. Porque ele entendeu que o batismo é para remissão de pecados, de forma que antes do batismo não houve remissão de pecados, não houve perdão. Então, nós saímos naquela hora, batizamos esse irmão, e até hoje ele está firme, graças a Deus, com a esposa dele. Isso já faz uns 5 anos, tá? E ele foi batizado, oramos sobre ele, e o Espírito Santo foi concedido a ele, e a vida nova surgiu nesse homem, e ela já conhecia o Senhor, mas ele não, e eles estão caminhando até hoje. Então, com ele, nós praticamos aquilo que a palavra diz. Ou seja, assim que você perceba uma definição de que a pessoa faça parte do reino de Deus, ela já pode ser batizada imediatamente. E é isso que precisa acontecer. A misericórdia dele é abundante e ele vai agir, às vezes, de uma forma diferente em algumas situações. Mas você vai ver, por exemplo, quando Pedro vai até Cornélio e ele prega para Cornélio, ele por si mesmo, você vê no texto que ele provavelmente não iria batizar aqueles irmãos de forma nenhuma, mas enquanto ele estava pregando o evangelho para aquelas pessoas, Cornélio e as pessoas que estavam na casa dele, Deus concede o Espírito Santo, ou seja, Deus derramou o Espírito Santo antes do batismo. Isso por causa da limitação de Pedro, porque Pedro mesmo não iria fazer isso. Então Deus concede o Espírito Santo. Só que aí Pedro diz assim, mas como a gente não vai batizar? Como eu vou negar a água para eles, se o próprio Deus deu o Espírito? Então eles pegaram e foram batizados. Eles batizaram aquelas pessoas naquele momento. Então, a sua experiência, aquilo que você experimentou na prática, não pode anular a palavra do Senhor. Então, Deus às vezes opera de formas diferentes, mas nós precisamos obedecer a palavra. Talvez alguém poderia falar assim, poxa, mas ele já recebeu o Espírito Santo, para que ele vai ser batizado? Porque ele vai fazer exatamente tudo que Deus mandou. Mesmo tendo recebido o Espírito Santo, ele foi para as águas e eles foram batizados. Então, eu lembro que isso foi em abril de 1995. Ainda a gente praticava ainda como uma forma errada, como a gente vê algumas congregações fazendo, que as pessoas levantam a mão e falam que aceitam Jesus. Essa prática não é bíblica, não é dessa forma que as coisas acontecem. Jesus falou sobre arrependimento, eu preciso ter clareza do que é arrependimento, eu preciso ir para as águas para perdão de pecados e então vou receber o Espírito Santo. Ele não falou, levanta a mão numa congregação e fala que aceitou Jesus. Não é dessa forma. Essa pessoa precisa ter um entendimento claro a respeito desse assunto, ir para as águas e depois receber o Espírito Santo. Como havia dito, eu vou compartilhar um pouquinho a respeito da minha experiência, que foi diferente daquilo que eu falei aqui mesmo no vídeo, né? Ela foi diferente em 2 aspectos. Foi diferente porque eu creio ter recebido o Espírito Santo antes do batismo. Foi em abril de 1995, né? Que eu ouvi o Evangelho. Eu lembro que eu não conhecia nada sobre Jesus. Uma pessoa falou comigo a respeito de algumas coisas que eu praticava que feriam o Senhor, né? Que eu nem sabia que feria o Senhor, essas coisas. E depois eu ouvi a respeito do Evangelho com um pouco mais clareza e entendi que eu precisava fazer uma escolha, de romper com algumas práticas de pecado que eu tinha para fazer parte do reino do Senhor, né? E eu lembro que num encontro desse, em que foi chamado, né, para levantar a mão e aceitar Jesus e se entregar e ir até a frente, então, eu fiz isso, né? E nesse dia que eu fiz, eu não tenho dúvida de que o Espírito veio sobre mim naquele dia. Tanto que depois eu fui batizado. Mas eu não experimentei no dia do batismo que eu experimentei nesse dia que eu tomei essa decisão de me entregar a Ele, né? Então, quando eu comento todas essas coisas que eu falei aqui, eu não estou desfazendo de nenhuma forma
de que Deus abre as exceções e gera experiências. Mas entenda uma coisa, isso pela misericórdia dele e em razão da ignorância no meio da gente. Então, a ignorância que eu falo é desconhecimento, né, sobre esse assunto, porque a forma como aconteceu com os primeiros discípulos foi assim. Então, se você for pesquisar, são 7 ou 8 casos de batismo na Bíblia. Você vai ver que eles falavam a respeito sempre da questão do batismo, né? Por exemplo, o carcereiro, quando ouviu o evangelho, Paulo, ele creu naquilo e na mesma madrugada foi batizado e oraram por ele, né? Quando você vê a pregação de Atos 2, como a gente já tinha comentado sobre Atos 2, você vai perceber uma pregação para uma multidão, e essa multidão, a Bíblia fala que naquele dia houve o acréscimo de discípulos, eles foram batizados, havendo naquele dia o acréscimo de 3.000 almas, né? Então, tem vários casos que vai citar isso aí. O próprio Paulo, né, a Bíblia diz que ele ficou por 3 dias cego, e aí quando Ananias vai até a casa dele para falar a respeito do batismo, ele fala assim: por que te demoras? Levanta, lava os seus pecados invocando o nome de Jesus. Então você vai perceber como que é importante. Cita novamente a questão de lavar os pecados no batismo, né? Mas Deus, na bondade dele, como fez comigo, ele abre exceções. Então minha situação foi um pouco diferente, porque eu recebi o Espírito antes do batismo, e esse foi a primeira parte que foi diferente, e por isso eu sei que Deus abre as exceções. E a segunda parte foi porque a manifestação do poder do Espírito na minha vida não ocorreu no dia do batismo. Ela ocorreu muito depois, justamente porque a gente também não tinha um entendimento de como funcionava, o que a gente precisava fazer. Então, era necessário a imposição de mãos, a gente orar ali, e também ter um conhecimento a respeito da simplicidade da manifestação de alguns dons, né? Que algumas pessoas inflam, mas isso daí seria assunto para outro compartilhamento, outro vídeo, né? Não aqui, porque estende muito, o vídeo já está ficando muito maior do que eu imaginei que fosse ficar. Mas essa foi, então, a minha experiência, que eu havia dito que ia comentar com vocês. Mas tem outro ponto que eu gostaria de colocar aqui, que precisa ficar muito claro, é de que muitos irmãos vão, ainda que tenham arrependimento, vão para as águas, sejam batizados, às vezes por diferenças de personalidade ou perfil da pessoa, temperamento da pessoa, às vezes talvez a manifestação do Espírito ocorra e você nem perceba que aquilo era a atuação do Espírito na sua vida. Então, isso são detalhes aí que a gente pode, depois eu vou até compartilhar a respeito sobre os dons do Espírito Santo. Na realidade, a minha única intenção não é trazer um ensino exaustivo aqui, como se fosse um pastor, um mestre. Eu não sou pastor, nada disso. O meu coração é simplesmente de compartilhar o que eu tenho, né? O Senhor fala que a gente deve dar aquilo que a gente tem, né? E é o essa é a minha intenção de trazer o assunto para vocês aqui. Mas é importante a gente saber que existem muitos irmãos que mesmo depois do batismo, eles talvez não ocorra a manifestação de poder naquele momento, mas existe uma evidência sobre a vinda do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa. E a principal evidência é a vida de Cristo em nós. Então, quando alguém nasce de novo, ele não consegue viver na prática do pecado mais. Então, ainda que você não fale em línguas, mas antes o pecado não incomodava, como agora incomoda. Então, quando você pratica o pecado, há uma tristeza, o Espírito que veio fazer habitação agora em você, já não... ele entristece dentro quando há uma prática de pecado. Ou ele produz uma sede que você antes não tinha. Eu lembro que uma experiência até ruim, hoje algo até que causa vergonha. Mas o meu irmão mais velho, ele teve uma experiência com Jesus antes de mim. Então, ele foi na adolescência, eu acho que ele devia ter uns 18 anos, na época eu deveria ter uns 16, ele devia ter uns 17 ou 15, mais ou menos, ele tem 2 anos a mais do que eu. E eu lembro que ele teve, depois dessa experiência com o Senhor, ele começou a ler a Bíblia todos os dias. E eu comecei a criticá-lo todos os dias, chamando ele de pastorzinho, de padre, até que ele parou de ler a Bíblia, né? E eu nunca tive interesse por ler a palavra. Depois do batismo, o Senhor produziu uma sede em mim com relação à palavra que eu não tenho condição de produzir. Então, meus pais não servem ao Senhor ainda,
e mesmo assim havia algo dentro de mim que gerava uma sede por conhecer a palavra, conhecer a vontade do Senhor, buscá-lo. Então, assim, eu estou dando um exemplo de situações que demonstram que Deus plantou o Espírito dele dentro de nós, uma vida diferente, e há impulsos agora diferentes que não são como antes. Minha carne continua sendo da mesma forma, todos aqueles que nascem de novo têm a mesma carne. Só que nós recebemos agora uma nova vida que ela começa a te apontar para outros lados. Você começa a ver as coisas de forma diferente, compreender a vontade do Senhor e se posicionar diante de situações de uma forma que você nunca havia se posicionado antes, né? Então a palavra fala assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E isso é o principal que alguém pode experimentar, até mais importante do que os dons, porque de fato é necessário, essa vida é demonstração de que de fato temos o Espírito Santo. Até 1 João 2,6 diz assim, aquele que diz que está em Cristo deve andar como Cristo andou. E sem o Espírito Santo de Deus a gente não consegue andar como Jesus andou, é impossível para nós. Nossa inclinação não é boa. O padrão de bondade, de benignidade, de santidade do Senhor, de misericórdia, de amor, é algo que excede qualquer capacidade humana de praticar. Então, a vida de Cristo em nós é a principal evidência da vinda, de ter recebido o Espírito Santo, né? Mas eu vou deixar na descrição aqui o contato. Eu resido em Governador Valadares, em Minas Gerais, né? Então, se alguém reside por aqui e quisesse conversar a respeito e de alguma forma precisasse de algum tipo de orientação, a gente está à disposição para poder ajudar, caso possível, né? Mas ainda que vocês sejam de outra localidade, nós temos irmãos em vários lugares também que talvez a gente possa passar um contato e de alguma forma cooperar com você nessa definição em relação ao Senhor, entendeu? Então, finalizando, é necessário que cada um de nós, cada um daqueles que queiram ir para o batismo, né, que queiram receber o Espírito Santo, façam uma análise da sua própria vida. Se você está disposto a obedecer Lucas 14:33, Marcos 8:34, 35, né? Qualquer de vós que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo, né? Uma vez que você esteja disposto a isso, falou assim, não, eu entendi que aqui a gente está falando de vida eterna. Eu não estou falando de um casamento de 20, 30, 50, 70 anos. Eu não estou falando de um trabalho de 30 anos. Não estou falando de medicina, ou de direito, ou de qualquer curso. Estou falando de algo que é eterno, né, que vai perdurar eternamente. E eternidade é algo que dura um pouquinho, né? A gente não está falando de 1000 anos, nem 10 mil, nem 1 milhão de anos. A gente está falando de algo que não tem fim, que não acaba. Então, nada pode ser comparado a isso que o Senhor nos propôs, a vida eterna com Ele. Então, se você se arrependeu, vá para as águas, seja batizado. E peça a alguém que está, um irmão, uma pessoa que já, com certeza já esteja falando com você do Evangelho, para que ela coloque as mãos sobre sua cabeça, sobre você, e peça ao Senhor que o Espírito Santo venha sobre você, e você vai experimentar o Espírito Santo vindo sobre a sua vida, né? Mas é isso. Deus abençoe vocês. Espero que tenha edificado. Desculpa aí, é bem arcaico aqui, questão de gravação, câmera, o áudio não é tão bom, mas meu desejo era só compartilhar um pouquinho com vocês isso aí, e de alguma forma poder cooperar com a vida de vocês, tá ok? Um abração, Deus abençoe, viu? Tchau, tchau.